Hoje eu tô aqui porque eu tô muito feliz. Chegou um pacote pra mim. Tô falando que recebi um livro muito querido, especial por mim. Um livro que eu sou fã dele desde 2014, tá? Muito tempo. É de uma autora nacional que eu gosto muito. Gostei de descobrir o Instagram dela, gostei. Eu tô procurando o Instagram dessa autora desde 2016, quando eu fiz a releitura desse mesmo livro. E desde então eu nunca achei o perfil do Instagram dela. E aí chegou um momento que eu desisti de procurar. Só que aí, agora, em 2026, eu insisti em procurar novamente. E não é que eu encontro o perfil da autora. E não só isso, eu conversei com ela, eu contei todos os meus surtos, ou pelo menos a maioria deles, porque eu não quis assustar a autora. Tem muito surto, mas eu contei pra ela como que eu descobri a história e o tanto que eu gosto da história. E assim, ela foi muito fofa e me enviou o livro novo, porque o livro ele foi republicado por uma nova editora. Eu tenho a versão antiga e como ele foi republicado, né? E eu não sabia que ele tinha sido republicado, ela me enviou essa edição nova. Muito fofa, autora, maravilhosa. Então tá aqui, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Vocês estão preparados pra isso? Porque eu não tô. Vamos lá. Vamos. Eu tô muito empolgada pra esse momento, vocês não têm ideia. Tô muito empolgada, eu esperei tanto por isso, mas tanto. Tô falando aqui de um romance histórico, tá? É um romance histórico. Ai, gente, que lindo! Veio com clips aqui, deixa eu tirar o clips. Vou aqui. Gente, mas que coisa mais linda. Ela mandou uma dedicatória impressa. Lindo, lindo demais. O que vem escrito na dedicatória? Querida Gabriela, fiquei muito feliz em saber que gostou do meu arrabal tanto quanto eu. Minha filha, eu não gostei. Eu amei, eu amei. Isso não tá escrito tanto que eu amei. É sempre muito bom poder ouvir a opinião dos leitores. Segue um exemplar da segunda edição de presente para você. Gente, vocês não têm noção. Esse aqui é um recebido muito querido pra mim. Sério, um abraço carinhoso. Marisa Ferrari Monteiro. Eu tô me sentindo muito influencer que tá fazendo um unboxing de recebidos agora. Vocês não têm noção. Vou deixar aqui, bonitinho. E olha só, a nova edição de Arrabal. Vocês não têm noção do quanto que eu tô feliz com isso. Vocês não têm noção. Não tá escrito. Olha, gente, é muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês em detalhes como que ele é por dentro. Provavelmente no outro plano que eu vou gravar, mostrando os detalhes do livro. Mas é muito lindo. A capa, vocês não têm noção do quanto que eu surtei quando a autora me falou que essa era o figurino e a máscara que o Arrabal usava na história. Mas também, né, era a minha cabeça de 2016, 2014. Ali eu tava meio que iniciando a ler romance de época, romance histórico. Então, o meu senso era meio errado, vamos dizer assim. Mas olha só, gente, que lindo. E a história se passa na Itália, Nápoles, pra ser mais exata. Ai, tem outra dedicatória aqui. Para a querida Gabriela, com carinho. Mais perto, porque eu preciso que vocês vejam isso. Meu Deus, muito obrigada, Marisa, muito obrigada. Olha só, aqui dentro temos um Arrabal. Na verdade, é o Arlequino. O personagem é Arlequino. O personagem que o Arrabal interpreta na história é o Arlequino. E aqui a gente tem o figurino do Arlequino.
como ele seria. Eu vou tentar clarear o vídeo depois pra vocês verem melhor. Gente, muito lindo! Essa edição, ela parece ser mais fina um pouco que a minha edição antiga. Mas também a diagramação dela, parece que o livro é maior um pouco. Pouca coisa, mas parece que o livro é maior. E como que é a divisão de capítulos? E tá com a nova ortografia. Isso é importante, porque o outro meu, acho que era com a antiga ortografia. Olha, temos um desenho do Arrabal aqui. Eu não sei se início de cada capítulo. Aqui a gente tem o sumário. Eu acho que, olha, parece que no início de cada capítulo vai vir com um Arrabal. Nápoles, 1707. Engraçado que quando eu li a história pela primeira vez, eu não me preocupei tanto com a data. Mas lendo agora, eu fiz questão de, contabilizar quanto tempo que acontecia a história, em qual tempo. E aí eu cheguei à conclusão de que a história se passa por volta de 1744, 45, por ali, sabe? 46. E parece que é só naquela primeira página que vem com o desenho do Arrabal. Os outros capítulos não vêm. Deixa eu ver aqui. A diagramação tá muito confortável para ler. Eu acho que vai ser uma leitura satisfatória. Eu comecei a ler na minha edição antiga e eu acho que eu vou continuar e finalizar a minha leitura nessa nova edição, obviamente. Até porque eu quero comparar se mudou alguma coisa dessa escrita para a escrita da minha versão antiga. A autora falou que não, mas eu quero muito ver isso, já que agora eu tenho uma nova versão. Gente, e o título tá diferente também, tá? Esse daqui, ele se chama só Arrabal. E ele foi publicado pela editora Giostre, se eu não me engano. Giostre, isso, Giostre Editora. É uma editora nova, eu não conhecia essa editora, vou procurar saber o que mais essa editora anda publicando por aí. Mas olha só, temos lombada, a parte de trás. Tô pensando também em fazer uma jacket pra ele, porque, essa daqui agora é minha edição de luxo, porque tem a dedicatória da autora. Linda! Aqui atrás a gente tem a foto da autora, as informações sobre ela. E aqui dentro temos mais uma imagem de Arrabal sendo Arlequino. Ai, gente, coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês a minha edição antiga. Ela já tá até com umas marcações aqui que eu tô relendo, então tá aqui. Essa é a minha versão antiga, é a versão que eu comprei, acho que em 2014, porque eu li esse livro em 2014, então foi em 2014 que eu comprei. E assim, é uma versão que eu tenho muito carinho por ela, porque é um apego emocional, na verdade, né? Porque foi por aqui que eu conheci a Arrabal, Giordano, a Vitória, a Trupe, a Luísa. Então, tipo assim, eu tenho um carinho muito grande por essa edição, porque ela é antiga e traz uma nostalgia muito boa pra mim, sabe? Fiz umas coisas diferentes pra ela, tipo esse marca-página aqui, ó, ele é transparente, tá vendo? Ele fica assim na página. E eu vou ver se eu faço mais coisas também. Eu sou a louca da papelaria, né? Então eu faço muitas engenhocas. E aqui também, ó, parece que tem a mesma coisa, o sumário também tá aqui. E aqui são as páginas ilustradas que eu fiz, gente. Sim, eu faço páginas ilustradas para os meus livros, porque eu acho que assim fica muito mais colorido, muito mais bonito. Essa aqui é a primeira edição que eu tenho, a edição nostálgica. Maravilhosa. Então, como eu tô relendo, eu tô aproveitando pra fazer marcações, tá vendo? Porque das outras vezes que eu lia, eu não marcava. Isso tá muito recente pra mim, sabe? Fazer as marcações. Então, eu coloco as linguinhas, que é essas daqui que vocês estão vendo aqui, ó. Essas linguinhas.
tô marcando o livro. Não é com canetinha, não precisam ficar assustados, porque não é canetinha. Estou marcando com fita, e essa fita ela sai. E aqui, tá vendo? As páginas ilustradas, esse daqui é o meu arrabal. Olha só que coisa mais linda. Lindo demais. Essa aqui é a máscara improvisada que ele fez, porque na história a trupe perde o figurino e tal. Então, ele precisa de consertar a máscara dele. Aqui a trupe apresentando. Gente, a trupe é a melhor parte dessa história, sério. Eu amo a trupe. Vou mostrar aqui as outras páginas ilustradas que eu tenho, que eu fiz. Eu fiz recentemente. Essa aqui é a Luígia, que pra mim é uma das minhas favoritas. Entre a Luígia e a Victoria, acho que eu gosto mais da Luígia. Aqui temos o Giordano. O Giordano é um dos gêmeos, porque são 2 gêmeos. E o Giordano é o gêmeo, o irmão gêmeo do Joseph, que ele virou Giuseppe. Giuseppe, eu sempre esqueço que é italiano. O Giuseppe, ele é o arrabal e o Giordano é o militar. E aqui a gente tem a cidade de Nápoles. Olha só que bonito, eu consegui recriar a cidade de Nápoles. Obrigada, Iá, por isso. Tenho que agradecer muito a Iá. A Iá tá sendo muito útil. Aqui temos Giordano e Luígia. Só que aqui eu fiz só os 2. Eu vou fazer um outro com o arrabal e a Luígia também. Aqui a gente tem... Que lindo, olha só. Aqui é a Luígia com a sua criada Best, porque ela tem uma criada lá que é, tipo, super cúmplice dela, sabe? Então, eu quis representar essa cena. Inclusive, é uma cena muito icônica que ela descobre que foi literalmente entrega num casamento. É um noivado arranjado, sabe? O pai dela literalmente joga ela nas mãos do Giordano. Então, assim, né? Eu não reclamaria, sabe? Mas ela acha confusão em reclamar e ela causa todo um BO por causa disso. Aqui a gente tem Arrabal com o amor da sua vida. Ai, fazendo coisas românticas. E aqui eu quis fazer o palácio da Luígia, né, para representar. Aqui é o quarto, eles no quarto, e aqui é o palácio. Eu tentei fazer todo um conceito. Todo um conceito aqui, vocês não estão entendendo. Deixa eu ver, tem aqui no meio? Não. Aqui a gente tem um outro Giordano. Eu quero fazer mais do arrabal, só que fazer imagens do arrabal é complicado, porque tem que ser muito descritivo. E a IA é meio burra. Então, né, ela nunca vai substituir o trabalho humano, mas é sobre isso. Aqui é onde a trupe, né, a carrocinha... a carroça que a trupe vai para fazer as apresentações. Eu tentei fazer uma representação da carroça. E aqui é o nosso querido arrabal. Eu vou ver se eu faço umas outras imagens dele, mas essa daqui eu gostei muito, porque é o mesmo conceito que a autora deu para a história, né, da capa do livro novo, que é o arrabal fazendo assim, que é como se ele estivesse pedindo para guardar segredo sobre a identidade dele. E eu fiquei tipo, eu achei tão genial que eu recriei com esse novo figurino do arrabal, porque eu achei genial o conceito. Aqui a gente tem uma outra visão de Nápoles, de 1740, 44, por aí, aquela década lá. Aqui a gente tem a representação da trupe no meio do nada lá, no meio de um campo aberto, aonde o arrabal tá sentado aqui, tá deitado, vendo as estrelas se formando no céu. E aqui atrás, alguns integrantes da trupe aproveitando as chamas da fogueira para refrescar, para relaxar e também, né, para poder contar casos, passar tempo, aquele tempo de qualidade que a gente sabe que a gente gosta. Temos esse arrabal bonito aqui que eu arrumei, olha só, super no conceito. E temos esse daqui que é o Giordano com a Luígia.
Eu tenho que arrumar a imagem da Vitória também. Só que... Ai, eu preciso muito arrumar. Eu quero ver, na verdade, se... Por exemplo, esse daqui, ele vai caber no livro novo. Eu quero ver se a diagramação é do mesmo tamanho. O tamanho das páginas, né? Vamos ver. Vamos colocar aqui no primeiro. Ai, gente, fica a coisa mais linda. Ai, eu acho que é do mesmo tamanho. É do mesmo tamanho, vai dar pra mim aproveitar. Olha isso! Vai dar pra mim aproveitar, é do mesmo tamanho. E fica perfeito, gente. Olha, o outro meu, ele ficou um pouco sobrando pra fora, algumas, mas esse daqui ele fica perfeito. Eu vou mostrar depois em detalhes, mas fica perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que inclusive eu vou deixar esse daqui. Eu amei! Cris, eu queria te agradecer muito por esse recebido aqui. E eu tô muito feliz porque agora eu tenho 2 edições de Arrabal, o meu livro preferido nacional de romance histórico. Muito obrigada mesmo. E sempre que tiver oportunidade eu vou panfletar esse livro, porque as pessoas precisam conhecer Arrabal, conhecer essa história incrível que é cheia de cultura, cheia de aventura, cheia de história. Perfeito, perfeito, perfeito. Sem falar a trama aqui no final, que você fica assim... What? Sério, é muito, muito bom. Eu gosto muito também porque eu nunca fui uma pessoa que interessou muito por italiano, mas nessa história aqui, a cultura italiana é muito retratada. E não só isso, tá? Os diálogos, a maioria deles tem italiano nos diálogos. Pra mim é muito bom isso, porque a história ficou mais imersiva. Eu gostei, porque passou aquela vibe de como se eu estivesse realmente ouvindo a pessoa falando italiano. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Maravilhoso. Eu vou contar pra vocês como que eu conheci de fato essa história aqui. Tudo começou em 2014, quando eu era uma leitora que não gostava nem um pouco de ler romance de época ou romance histórico, achava cafona, achava brega, achava sem graça e tantas outras coisas, mas que hoje é completamente rendida por esse tipo de história. É engraçado como a gente paga a língua, não é mesmo? A gente paga a língua, mas assim, com tudo que tem direito, porque aí eu ficava implicando com a minha mãe, que minha mãe sempre gostou de ler romance de época, e eu ficava implicando com ela, nossa mãe, que livro chato, ler livro de conde, de visconde, esses livros que se passam lá no século passado, não tem graça nenhuma, e tal. Eu gostava de ler livros que tinha príncipe, princesa, rei, rainha, essa vibe, mas nada que tivesse títulos de conde, duque, ou então militares, nada desse tipo eu gostava. Achava muito brega. Mas enfim, eis que um dia a minha mãe me surge com esse livro aqui. Ela pegou na leitura, né, aqui na minha cidade, pegou para ler o livro. E aí a gente sempre conversava sobre as nossas leituras e tudo. A gente sempre compartilhou muito esse gosto pela leitura, né? Então ela começou a me contar sobre a história. E aí ela falou, olha, tem uma trama aqui envolvendo os 2 irmãos gêmeos. Tem um romance que acontece aqui, que o romance é interessante. Um irmão nunca tá no mesmo lugar que o outro. Aí eu comecei a pensar, uai, gente, como é que é o Natal dessa família? Não tem Natal, né? Eu comecei a pensar, a matutar as coisas na minha cabeça. E aí ela começou a falar que tinha a trupe, uma trupe de teatro, gente, uma trupe de teatro que é maravilhosa, é perfeita. Aí ela começou a falar dessa trupe, começou a falar também sobre... Porque tem uma crítica social muito boa nesse livro, que eu gosto bastante. E começou a falar também sobre a imersão que existe na cultura, que é simplesmente fantástica. É muito bom e imersivo a forma como ela coloca na história, na narrativa, os acontecimentos. Tipo, eu até pesquisei depois pra ver se aconteceram os acontecimentos mesmo, sabe? E... ai, é muito, muito bom. A questão também de o idioma das falas serem italiano. Eu amo isso na história, porque
traz uma imersão muito maior, sabe? É bem melhor botar o idioma, o personagem falando o idioma, do que botar, e falou em italiano. Eu tá tipo, e aí? Eu não sei o que ele falou, sabe? E é muito melhor quando tem a fala em italiano. E aqui no livro, se você for ver, tem bastante. E eu tô aprendendo italiano, algumas frases. Eu não vou falar que eu tô aprendendo italiano, porque aí é muito. Mas algumas coisas eu já tô aprendendo. Eu já sei falar buongiorno a tutti. Aí então, tipo assim, eu já sei que é tipo, bom dia pra todos, sabe? Algumas coisas eu já tô aprendendo. E tem o Katsu também, acho que é Katsu. A pronúncia ainda tá um pouco devagar nisso aí. Duolingo vai me ajudar, né? Inclusive, eu comecei a praticar italiano no Duolingo, só que o Duolingo, ele é mais devagar, né? Essa parte dos comprimentos, eu ainda não cheguei lá. Eu tô aprendendo bem no beabazinho mesmo. Mas, assim, é um livro que, inclusive, me instigou a querer aprender italiano. Pra vocês entenderem o nível que é fazer essa leitura. Simplesmente é uma leitura que te instiga a querer aprender mais, que te instiga a querer aprender mais sobre a história da época, te instiga a querer aprender mais sobre o idioma, sobre cultura em geral, sobre teatro, porque sim, gente, é um livro que ensina muito sobre a história do teatro. E eu fiquei simplesmente encantada. Eu já sou uma pessoa que gosta de teatro naturalmente. Eu amo peças musicais, sou apaixonada por musical. Ópera também, gosto muito de ópera. E assim, é simplesmente incrível a forma como esse livro, ele aborda a questão crítica sobre como os artistas são vistos pelos ricos, pelos pobres, e inclusive tem um argumento que a autora usa aqui, que eu gosto muito, que fala que o teatro foi feito para os pobres, porque, tipo, os ricos, eles bancam, mas os pobres é que se identificam com as peças, sabe? E realmente, se você for parar pra pensar, muitas das peças são, da época principalmente, eram criticando a nobreza. E tipo assim, os ricos eram tão sem cérebro que eles nem percebiam. E sei lá também, se percebia, passava vista grossa, assim, sabe? E mostra também a forma como os artistas eram tratados na época. O que vamos combinar, né? Não mudou muita coisa, porque hoje em dia os artistas são tratados com quase tanto descaso quanto naquela época. E assim, eu gosto muito do romance aqui. É um romance muito envolvente. Sério. É muito difícil falar desse livro sem soltar spoiler, porque eu tento me controlar, porque, na verdade, no final, você descobre que tudo aquilo que você imaginava tá acontecendo na história, na verdade não estava, sabe? Você fica assim, gente, peraí. Então, aquilo que aconteceu lá atrás era por causa disso. Você fica assim o tempo todo quando chega no final. E o final, ele abre a sua cabeça num nível que você fica assim, gente, eu não acredito que tava bem debaixo do meu nariz o tempo todo as pistas e eu não vi, sabe? É quase um final aberto, eu poderia dizer. Você escolhe, você determina o final que você quer. E eu achei isso muito criativo da autora, porque quando eu li pela primeira vez, eu fiquei assim, não, pera, como assim o final é desse jeito? Eu é que decido o que acontece? É quase isso, sabe? É quase isso. Não é bem você decidir, mas é como se ficasse ali, tipo... O que você entendeu daqui? Entendeu? Tipo, deduza o que vai acontecer, sabe? E isso instigou muito a minha imaginação. Eu passei muito tempo depois que eu terminei de ler, criando quase fanfics na minha cabeça, sabe? Eu passei muito tempo mesmo, desenvolvendo teorias. E aí depois, quando eu fui reler novamente em 2016, ainda assim, eu não reli com tanta atenção, porque eu lia só por hobby mesmo. Então, eu não me atentei tanto aos detalhes, porque relendo hoje, eu tô percebendo que as pistas já estavam desde o início do livro pra indicar o final, sabe? Aí eu tô tipo, véi, como assim? Eu não percebi isso antes? Como assim? Tava tudo lá, sabe? Então, é um livro que, pra mim, que tô começando a querer ter esse interesse por escrever histórias, é uma baita de uma aula. Sim, é uma aula, assim, absurda sobre narrativa, sobre como fazer uma história com conteúdo, porque hoje em dia tá
tão difícil achar histórias que não só entretém, mas que também ensina alguma coisa. E essa daqui é uma história que entretém, ela te ensina muita coisa e também é um tesouro, sabe? É um tesouro de verdade, que agora eu tenho 2 exemplares aqui comigo. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Talvez ele vá pro YouTube, porque ele não deve caber no TikTok e nem no Instagram. Então eu vou pensar como que eu vou colocar ele. Mas eu queria muito agradecer a autora de novo, porque eu tô muito feliz. Não é todo dia que eu recebo um presente desses, e ainda mais um presente de um livro que foi tão especial na minha jornada como leitora. Tipo, pra mim, eu tô muito feliz de verdade. Sei lá, significou muito pra mim, sabe? Eu vou ter que parar agora, porque a campainha tocou. Detalhes, dessa vez com imagens dignas do livro, como ele é por dentro e como ficou a minha página ilustrada. Olha que lindo que ficou. Ficou muito perfeito. Tô tentando apanhar aqui para poder aparecer a página, porque eu estou com uma mão para mexer no celular. Então, simplesmente estou apaixonada com isso. E assim que eu tiver uma jacket, vou trazer aqui para vocês verem. Eu sou apaixonada por essa história. De verdade. E olha que passaram-se anos e eu continuo apaixonada por essa história. Porque sempre tem aquela história que a gente gosta, mas que depois a gente meio que perde um pouco o interesse, sabe? Sempre tem essa história. Mas a Rabal tem um lugar especial aqui no meu coração que dificilmente vai ser substituído. Não vai. Tá no pódio, assim, de romance histórico nacional. Ele tá no pódio, sabe? Não tem ninguém que desbanca ele. Não tem. É maravilhoso. Eu tô muito feliz com essa nova edição aqui. Eu tô muito agradecida mesmo. E pode ter certeza que eu vou estar me indicando muito esse livro por aqui. Mas muito mesmo. Porque assim, isso aqui é para dar aula de como se escreve romance histórico de verdade. É sobre isso.